A mídia é o quarto poder. Será? Será que ela tem o poder de mudar a sua opinião? Será que ela pode manipular as informações? O Rede de Olhares, que começa a partir de agora, convida você a pensar sobre ela, a grande mídia. O Rede de Olhares é um programa produzido pela TV da Universidade de Caxias do Sul, emissora parceira do canal Futura. Ele é produzido aqui na Serra Gaúcha. Lembrando, será que você já parou para pensar qual é de fato o papel da mídia? A UXTV resolveu trazer essa discussão para dentro do estúdio e levar a informação até você. E para isso, a gente recebe várias pessoas e os convidados, os jornalistas Juremir Machado da Silva, que tem uma larga experiência aí com os veículos de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, e o jornalista Ademir Widerker, que é integrante da coordenação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e atual secretário de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, no Rio Grande do Sul. A plateia está recheada de jornalistas, acadêmicos e profissionais que se interessam por esse assunto. E também quem embala esse debate hoje é a banda, que é super boa, a banda Maragá, daqui de Caxias do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Daqui a pouco a gente escuta o som de vocês e vai rolar muitas perguntas no programa de hoje também. Eu começo com vocês, aproveito e pergunto justamente a temática do programa. O poder que a mídia tem, qual é? Pode ser contigo, Ademir. Olha, em primeiro lugar, cabe questionar se a mídia realmente é o quarto poder, se ela não é o terceiro, segundo ou o primeiro poder, pela importância que ela tem hoje na vida das pessoas, na vida do país, não só no Brasil, como também em outros países. Muitas vezes a mídia acaba sendo o principal partido político de um país. Ela acaba ditando a pauta da própria sociedade. As pessoas se movimentam em função daquilo que a mídia apresenta. Então ela realmente tem uma influência muito grande na vida das pessoas, ditando opiniões, posicionamentos, modas, e principalmente intervindo na política, como a gente vê nesse processo de golpe que o país está passando, né? Esse golpe que está acontecendo não seria possível se não fosse o papel da mídia. Por isso, a mídia tem um poder realmente muito grande na vida das pessoas, né? E as pessoas têm que começar a discutir, né, os conteúdos da mídia, né, a forma como a mídia é feita, né, para poder também interagir, né? E nós achamos que é fundamental democratizar a mídia. Acho que esse é o grande desafio. Como democratizar a mídia que está tão concentrada em nosso país, são 6 famílias que detêm o monopólio da mídia, os principais veículos da mídia. Então é um grande desafio que nós temos pela frente, mudar a forma como essa mídia se relaciona com a vida das pessoas. Ok. Juremir? A mídia é realmente muito poderosa, muito forte. No Brasil ela ainda é mais forte do que em outros países. Talvez porque o nosso nível de formação, de preparação para a leitura da mídia seja baixo. Nós precisamos de uma espécie de alfabetização para a mídia. Precisa preparar as pessoas para fazer crítica de mídia. É um país em que a mídia funciona misturando muito jornalismo e entretenimento e principalmente fazendo papel de partido político. É uma tradição da nossa imprensa, não é de hoje. Praticamente em todas as ocasiões em que houve golpe no Brasil, a mídia apoiou os golpes. É uma tradição da mídia brasileira de estar do lado dos dominantes, dos poderosos e de querer sempre bancar reformas que sejam antipopulares. Então, uma mídia que tem tradição de estar sempre do lado errado. Vamos saber o que essa plateia quer perguntar aí para os nossos convidados. Pode ser contigo, Jorge? Eu queria aproveitar, então, a fala de vocês no início, né, e comentar sobre a questão das redes sociais, que são muito fortes hoje, estão aí, chegaram para ficar e com certeza evoluindo muito. Como fica a questão das redes sociais aí com a grande mídia, né? O controle, esse poder que a grande mídia tem ainda é tão forte assim com a participação das redes sociais? Como vocês observam isso? Eu acho que as redes sociais, a internet,
trouxeram para todo mundo muitas vantagens. É uma revolução, sem dúvida nenhuma. E incide sobre a mídia. A mídia já perdeu um pouco da sua audiência. Os telejornais, como o Jornal Nacional, eles já não têm a audiência de antigamente. Mesmo as novelas de televisão perderam um pouco, porque hoje tem outras possibilidades. Mas ainda vai ser preciso aprender a usar as redes sociais. As redes sociais hoje ainda são uma espécie assim de lata do lixo ideológica, onde vale tudo, praticamente tudo que não presta. Xenofobia, racismo, ofensas, insultos, mentiras, calúnias, cabe tudo ali. Mas não é por isso que nós vamos jogar fora. Precisa realmente aprender a usar esses dispositivos que empoderam as pessoas. Hoje cada um é dono de mídia, cada um tem o seu Twitter, o seu Facebook, o seu Instagram, todo mundo é emissor. É uma grande conquista. Vai precisar aprender a usar para não transformar isso num mecanismo de ódio. Por enquanto é mais isso do que qualquer outra coisa. Ótimo. Mais uma pergunta? Como é que nós, povo, conseguimos tirar o poder da mídia que ela tem em nossos dias? Fazendo com que a gente possa ter diferentes alternativas. Como é que vocês veem esse poder que a mídia tem para a gente conseguir tirar todo esse poder que a mídia tem? Que eu acho que deve ser o segundo ou o terceiro poder realmente. Nós temos atuado em várias frentes, né, para tentar questionar o papel da mídia e ver como é que a gente pode mudar a forma como a mídia funciona no nosso país. Uma das maneiras é esse movimento todo para democratizar a mídia. Conseguimos recentemente o Marco Civil da Internet, né, que foi um avanço importante. Né. Agora, falta muito, né? Falta muito, né? Agora, ao mesmo tempo em que a gente luta para democratizar a mídia, nós também construímos a mídia alternativa, né? Eu acho que esse é um grande caminho, né? Hoje nós temos vários sites alternativos, seja de notícias, de debates, de artigos, informações, vários blogs. Então hoje é uma forma, essa mídia alternativa, de fazer um contraponto com a mídia hegemônica, né? Então eu acho que isso é importante, a gente investir também na mídia alternativa. E isso tem sido fundamental, né? A própria resistência ao golpe, né? Essa luta toda não seria possível se nós não tivéssemos a mídia alternativa, né? Porque ali nós temos voz, ali nós temos espaço para divulgar as ideias, para chamar atividades. Vejam só quantos movimentos foram organizados, quantas manifestações, quantas caminhadas, graças às mídias sociais, graças a essa mídia alternativa, né? Então essa é uma forma hoje das pessoas poderem também falar, se expressar, né? Já que na mídia tradicional, muitas vezes não se tem espaço para poder dizer, olha, eu existo, eu também quero manifestar a minha voz. Ok. Juremir, você acha que a gente consegue, de fato, um dia fazer a democratização dos meios de comunicação aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Acho que estamos caminhando para isso. É lento, porque começamos um pouco atrasados. Em outros países já é muito mais democrático do que aqui. Tem alguns casos em que precisa fazer legislação sobre isso, regulação de mídia, questões como de propriedade cruzada de meios, tem que legislar. Mas para isso nós também precisamos de legisladores melhores. Enquanto eles forem os principais interessados, forem donos disfarçados ou diretos de meios de comunicação, vai ser difícil fazer a reforma. Mas outros países fizeram. O país que talvez tenha mais regulamentação é o país, digamos assim, matriz do capitalismo, os Estados Unidos. Se os Estados Unidos têm regulamentação, por que nós não podemos ter? Aqui ainda é um tanto selvagem. Mas quanto mais a população tiver capacidade crítica, mais ela vai exigir uma mídia melhor. Gente, o papo tá bom, mas a gente tem que fazer um breve intervalo. Então, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas, conversando sobre mídia e poder. Mas antes, Pipo, por que, na sua opinião, por que é tão importante discutir mídia e poder no cenário que a gente está vivendo hoje? São tempos, né, perigosos, assim como o Juremir disse, a questão do golpe, da mídia sempre tomar o lado errado, né? Eu acho que é super importante para a gente tentar fazer com que a população, né, se dê conta de que isso é uma grande manipulação, né, e de que dos poderosos, da classe dominante, que faz com que a mídia consiga alienar as pessoas, né? E, enfim, acho que super importante. Muito bem, muito obrigada, Pipo. Gente, a gente sai nesse primeiro bloco com vocês.
e a gente volta em seguida. Sexo na TV, gringo na TV, crime na TV, e o povo sem comer. Doa pro pastor todo seu suor, chega de aluguel, tem terra no céu. Saio do trabalho todo dia, tenho que buscar a via, comprar pão e voltar de metrô. Chego em casa, tem a louça, tem a janta e as contas tão vencidas, o salário do mês parcelou. De casa alguém me ajuda aí, ninguém responde, cada um por si. De casa alguém me ajuda aí, ninguém responde, cada um por si. Cidadão de bem que toca a panela da cobertura, mas a geladeira tá bem cheia e a empregada põe na mesa. Filho da Maria quer prestar vestibular pra direito. Seu sonho é sair da condição de preto pobre do morro. Sexo na TV, gringo na TV, crime na TV, e o povo sem comer. Oxalá, Oxangô, Maragá, Saravá. Oxalá, Oxangô, Maragá, Saravá. Tá aí, estamos de volta com mais Rede de Olhares, programa realizado aqui pela TV da Universidade de Caxias do Sul, emissora parceira do canal Futura. Hoje embalados ao som da banda Maragá, banda caxiense. E hoje nós debatemos sobre mídia e poder e recebemos os convidados jornalistas Juremir Machado da Silva e o jornalista Ademir Widerker. E no primeiro bloco eu roubei uma pergunta ali, o Pipo queria falar e eu disse não, segura que é para o segundo bloco. Agora você pode fazer. Bom, nessa questão, enquanto a gente não consegue democratizar a mídia, enquanto não há uma democratização, tu disseste que talvez precisaria no caso de que o povo tivesse mais crítica à leitura, né, da mídia. Então eu pensando assim, como que a gente poderia fazer isso, né, para o povo ter um pouco mais de crítica? Seria, no caso, pela educação, pela arte, pela cultura. Quais seriam os caminhos assim que tu acha? Principalmente a educação. O papel realmente de preparar as pessoas para o enfrentamento com a sociedade é da escola, em todos os níveis. Tem que preparar desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, na universidade e também, é claro, em todas as outras situações possíveis, na família, na cultura, é claro, e também nos canais de televisão como este, que são cada vez mais importantes e que precisam fazer esse tipo de discussão. Existem muitos espaços que permitem pensar a mídia, refletir, criticar a mídia. Tem de usar. Eu acho que é importante o trabalho da educação, da cultura. Agora nós temos que envolver também todas as organizações da sociedade, os sindicatos, as associações. Acho que todo mundo tem um papel importante, né, para mostrar o que representa a mídia, como é que ela atua, para poder interagir, para crescer essa consciência crítica.
Eu acho que esse é um grande desafio, né? Nós temos atuado muito junto aos sindicatos, né, para que eles desenvolvam esse debate com os trabalhadores, mostrando que a importância deles poder analisar os conteúdos e não virar um midiota, né? Porque a gente percebe isso, né, que a mídia está transformando muitas pessoas em idiotas, que não conseguem mais pensar da sua própria cabeça, né? Pensam aquilo que a mídia coloca, né? Então é um desafio de toda a sociedade para mudar essa realidade que está aí hoje. Ótimo. Quero mais. Quem quer fazer uma pergunta, pode falar. Eu concordo com o Juremir quando ele fala, né, que a questão da educação é que vai também ajudar, e eu acho que é a principal ferramenta que nós temos, né, para ter um pouquinho mais de consciência, né, com a questão da mídia. Mas eu te faço uma pergunta. E tu falaste, né, que em 64 a mídia estava do lado do golpe, agora de novo a mídia patrocinou e está enfrentando, encarando o golpe. Nós temos uma democracia que ela é nova, ela é muito recente. É preciso, como se diz, separar o joio do trigo. Por mais que a gente tenha uma tendência de mídia, também nós não podemos imaginar que a mídia é um monobloco. Existem diferentes emissoras, jornais, e tem muitos veículos que têm posição própria, que criticam o golpe e que, por exemplo, se opõem a um projeto como esse da Escola Sem Partido. Eu mesmo apresento programa em rádio importante no Rio Grande do Sul, na Rádio Guaíba, e nós não apoiamos. Meu programa não apoia a Escola Sem Partido. Eu já escrevi artigos na minha coluna no jornal Correio do Povo dizendo, olha, essa é uma ideologia de direita, não é uma desideologização, ao contrário. Então, eu acho que na própria mídia existem espaços, na mídia convencional, existem espaços, e não só o meu, muitos espaços, em que se faz a crítica. Então, tem uma espécie também de guerra de guerrilhas. Se tem, assim, um canhão, como o Jornal Nacional, que faz um tipo de cobertura, tem muitos outros veículos que furam esse bloqueio. Nós precisamos levar tudo isso em consideração. E são tantos os espaços, de vez em quando também, ou sempre, a gente precisa aprender a usar o controle remoto, a mudar de canal, porque muitas vezes se faz a crítica da mídia, mas se fica no mesmo canal. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, porque assim, se incentiva muito nas faculdades de jornalismo que se preza a imparcialidade, ainda se foca muito nisso. E aí eu gostaria de uma opinião de vocês. É melhor a gente, de fato, na opinião de vocês, desistir dessa utopia da imparcialidade ou, de fato, incentivar que os alunos de jornalismo se posicionem? Olha, eu entendo que seria importante que a mídia ofereça espaço para mostrar todas as visões, né? Abrir espaço, ser plural, né? Porque a gente sabe que a imparcialidade ela não existe, né? Então, acho que é importante abrir espaço para que todas as posições possam se manifestar e cada um, né, que recebe os conteúdos possa emitir a sua opinião. Agora, o que muitas vezes a mídia tenta colocar, os vários veículos, né, que são imparciais, né, que refletem a voz da cidade, estão comprometidos com o leitor, né, com o telespectador, quando a gente sabe que não é, né? Então, acho que é muito melhor, mais democrático, né, que todas as posições possam se manifestar, né, e aí cada um possa emitir sua opinião. Ok. Enquanto, falando das faculdades de jornalismo, para os estudantes. Eu sou professor na Faculdade de Jornalismo da PUC, em Porto Alegre. Nós procuramos mostrar aos nossos alunos que o fundamental no jornalismo é honestidade intelectual, independência, capacidade crítica, compromisso com a verdade. Em determinados momentos, o importante é não se engajar. Em outros, é fundamental tomar partido. Vamos pegar assim uma situação caricatural. Um jornalista vai cobrir o nazismo. Qual é a obrigação dele? Ser imparcial com Hitler ou condenar Hitler? Num caso desse, me parece óbvio que o jornalista tem que tomar partido. E são tantos os casos assim. Agora, é claro, se o jornalista o jornalista é torcedor de Juventude, acontece um pênalti contra a Juventude, foi pênalti claro contra a Juventude, mas ele é torcedor de Juventude, ele vai dizer que não foi pênalti? Neste caso, ele tem que ser imparcial, no sentido de, mesmo contrariando seu sentimento, ele tem que dizer que foi pênalti. Em outras palavras, qual é o compromisso do jornalista sempre?
a verdade. Nem sempre a gente consegue alcançar a verdade. Às vezes a nossa capacidade, a nossa mente, há um litígio tão grande que a gente não enxerga bem. Mas o compromisso é buscar a verdade. Ótimo. Tem mais pergunta aqui? Rose? Sempre que nós falamos em controle social da imprensa, há muitos que saltam questionando a questão da liberdade de expressão. Então, existe uma mistura, digamos assim, de conceitos. Até onde vai a liberdade de expressão, até a liberdade que a mídia deve ter para denunciar, né? E até onde deve haver um controle social. Então, como a gente poderia... que houvesse, porque me parece que em outros países isso já está bastante delimitado, né? O que é uma coisa, o que é a outra. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, uma das grandes lutas nossas é ter um conselho de comunicação social. E nós não conseguimos avançar nisso aí. Me lembro que durante o governo Lula, a FENAGE, a Federação dos Jornalistas, chegou a apresentar um projeto para o governo e o governo mandou para o Congresso Nacional. E foi torpedeado esse projeto pelos grandes veículos de comunicação, porque carimbaram aquele projeto, criar um conselho como se fosse censura. Ora, nós temos no Brasil o conselho de enfermagem, conselho, né, de outros profissionais liberais, temos a OAB, que trata dos advogados, quer dizer, todas as profissões possuem conselhos, menos os jornalistas, né? Então, essa é uma forma, claramente, que a gente percebe que nem mesmo um conselho, esses monopólios de mídia, não permitem que exista. Então, nós estamos ainda muito atrasados. Em outros países, como o Juremir já adiantou, nós temos várias formas de regulação da mídia, sejam países capitalistas, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, vários países possuem formas de regrar a mídia. Agora, no Brasil, isso é carimbado como censura. Esses mesmos que, na época da censura, né, não denunciavam a censura, né? Então, é um contrassenso a forma como a mídia trata essa questão da regulação da mídia. Eu sou a favor de regulação de mídia e de conselhos, desde que não exista qualquer tipo de controle prévio de conteúdo. Nenhum. Se eu cometer algum tipo de infração, por exemplo, xenofobia, racismo, pedofilia, calúnia, difamação, eu devo ser, obviamente, condenado por isso. No devido processo legal, publiquei, falei bobagem, sofro no processo, sou condenado. Qualquer exame prévio de conteúdo, olha, nós vamos examinar o teu conteúdo para dizer se pode ou não pode, eu sou contra. Eu imagino que as regulações de mídia que se quer não implicam esse tipo de controle. Por isso eu sou a favor. Agora, se implicar controle de conteúdo, eu sou contra. Gente, infelizmente o programa está encerrando. A gente sabe que não se esgota esse assunto, mídia e poder, não se esgota aqui. A gente agradece a participação do Juremir e do Ademir e também da banda Maragá e de todos os convidados. A gente encerra no som de vocês. Essa é mais uma música nossa, se chama Flores do Mal. Aquele que não quer viver numa masmorra serviçal da fé, mas abre o jornal ao lado do café e vê o ódio, crime do início ao fim. Escolhe alguém pra pôr a culpa e dorme em paz. Não vê que a sujeira do quintal